Olá, eu sou a Dani do Bilesur Atelier, bem-vindos ao canal. No passo a passo anterior nós fizemos uma nécessaire. Então no passo a passo de hoje estou trazendo a mesma nécessaire, porém num tamanho maior e com visor plástico. Então o corpo da nécessaire eu fiz de plástico para ficar transparente. Assim nós vamos ficar com um conjunto, tá? Então, bora fazer? Para a construção do molde, essa aqui é a nécessaire Julia tamanho G, né? Aqui eu coloquei 24 centímetros na largura, no comprimento eu coloquei 36 centímetros. Aqui eu arredondei com um raio de 3 centímetros, tá? Achei os meios. E essa parte do zíper, aqui tem 9 centímetros por 10. Então, o raio aqui dessa curvatura tem 4,5 centímetros. Tá? Essa é a construção do molde. O modo de fazer é a mesma coisa da outra nécessaire que nós fizemos, tamanho pequeno. Só que esta eu vou fazer com o plástico aqui no corpo. Aqui eu tirei um molde em acetato, tá? Então, eu copiei aqui o corpo da nécessaire e a parte do zíper. Com este acetato eu risquei o plástico e recortei, tá? Então esse é o corpo da nécessaire. Aí eu cortei aqui 4 partes de 7 centímetros por 35. 4 tecidos de 11 por 11, né? Um pouco maior que esse molde, que depois nós vamos recortar. Aí eu vou entretelar essas partes, então eu cortei 2 pedaços de entretela de 11 por 11. Aqui 2 pedaços de entretela de 7 por 35, um zíper de 35 centímetros e um cursor. É este o material que nós vamos usar. Vou entretelar essas 2 partes do zíper e as 2 partes do acabamento do zíper. Eu vou entretelar agora, porque essa entretela é com cola. E aí nós vamos para a montagem. Aqui eu já entretelei essas 2 partes e essas 2. Agora eu vou preparar o zíper, da mesma forma que a outra nécessaire. Vou passar aqui a costura de segurança, primeiro. Depois eu vou vir com essa parte por baixo. Aqui passei a costura de segurança, né? Direito com direito do zíper, né? Direito do tecido com direito do zíper e passei a costura de segurança. Agora eu vou vir com a parte entretelada, aqui o alfineto. Agora eu vou passar aqui uma costura encostando o pé da máquina aqui. Vou passar uma costura de fora a fora com a parte solta para baixo, né? E a parte costurada vai ficar para cima. Passei a costura. Agora eu vinco bem aqui. E aqui. Agora eu vou passar um pesponto aqui, um pé de máquina, dessa parte aqui. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Eu medi do zíper pra cá 4,5 e do zíper pra cá 4,5, risquei, passei a costura de segurança. Aí eu recortei o excesso. Aí eu acertei aqui e medi o zíper. O meu zíper tem que dar 30,5, mas eu preciso colocar mais a margem de costura. Então, eu tô usando meio centímetro, eu vou cortar 1 centímetro a mais. Então, aqui eu medi 31,5 e cortei.
Agora, eu vou colocar o cursor aqui para eu colocar essas partes, tá? Então, eu vou colocar uma parte aqui. E a outra aqui atrás. E vou passar uma costura aqui. E vou fazer isso para os dois lados. Costurei os dois lados, agora eu viro. Vou passar um pesponto aqui, depois eu vou pegar o molde e vou riscar e passar a costura de segurança. Agora eu vou riscar aqui com o molde. Risquei, agora eu vou passar a costura de segurança para dentro da linha um pouquinho e depois eu vou recortar. E para os dois lados. Costurei, agora eu vou recortar aonde eu risquei. Agora eu vou encontrar os meios aqui dessa parte e o meio do zíper. Aqui eu estou com a parte do zíper pronta e já cortei o plástico com aquele molde do corpo, né? Aqui também eu tenho que achar os meios. Achei os meios e agora eu vou montar. Para montar eu vou usar esses ganchos, né? Que aí não precisa furar o plástico, né? Então eu vou colocar o meio aqui dessa parte, vou encontrar com esse daqui. Essa parte aqui. Esta parte aqui. E esta parte aqui. Pronto. Agora o resto é só encaixar. Tá? E vou passar a costura de segurança. Então, eu vou por partes. Vou fazer primeiro essa face, depois essa e vou por partes. Costuro, faço uma costura de segurança, porque depois nós vamos fazer o acabamento com viés. Então, aqui eu vou costurar o viés, né, de fora a fora, para depois a gente fazer esse acabamento, né, virar e fechar direitinho. Tá? Então, aqui com a ajuda dos grampinhos, eu vou bem devagar passando a costura. Eu vou colocar aqui na volta toda. E vou passar uma costura. A costura é com um pezinho de máquina.
aqui eu vou deixar para emendar, né, aqui esse viés. Aqui, como tem uma emenda aqui, eu vou aproveitar essa emenda aqui e vou emendar. Aí eu costuro de fora a fora, tá? Então eu vou ver aqui onde vai dar e já vou emendar. Deixa eu ver aqui, eu vou desmanchar essa costura. E aqui, ó, eu vou dobrar aqui para ver onde que vai dar. Aqui. Aqui, ó. E vou emendar aqui exatamente na dobra. Vou emendar primeiro. E aí eu acabo de alfinetar. Onde eu dobrei é onde eu vou costurar. Vou emendar aqui, vou terminar de costurar a volta toda pra gente fazer o acabamento. Emendei aqui na dobra, terminei de colocar os grampinhos e vou costurar agora. Aqui eu costurei a volta toda do viés, né? Agora eu vou fazer o acabamento. Só que antes eu quero colocar uma alça aqui. Então eu cortei esse tecido 6 por 15. Vou fechar aqui, ó, vou dobrar um pezinho de máquina aqui, vou virar pro direito, pespontar, pra gente colocar ali, tá? A mesma coisa que nós fizemos na Necessaire Julia, tamanho pequeno, tá? Então agora eu vou costurar aqui. Aqui eu costurei, agora eu vou abrir essa costura. Porque daí fica mais assentada, né, na hora que eu virar. E vou virar pro lado direito. Aqui, virei pro lado direito. Agora eu vou dar uma sentada aqui e vou passar um pesponto. E depois já vou colocar aqui. Aqui e aqui. Bem nessa parte aqui, ó, na costura do acabamento do zíper aqui, tá? Eu vou fazer isso agora. Aqui, costurei a alça. Agora eu vou fazer esse acabamento aqui com o viés. Esse viés, eu vou dobrar ele 2 vezes aqui, como se fosse viés mesmo. E vou vir costurando, tá? Eu vou fazer esse acabamento à máquina. Aqui, então, eu vou dobrar e vou colocando os grampinhos, porque eu vou passar a máquina isso. Então, agora eu vou passar a costura aqui e vou fazer esse acabamento. Pronto, fiz o acabamento à máquina, costurando a volta toda. E ele fica assim, ó. Aqui é transparente e a volta como a outra. Tá? Você pode fazer de tecido também, aqui, todo de tecido, tá? Eu quis fazer de transparente porque eu vou deixar como um conjunto. Então, a outra que nós fizemos, se você perdeu, tem os vídeos de como preparar a trança francesa e depois para montar essa Necessaire Julia tamanho pequeno, tá? Aí você coloca aqui. E fica um kit. Um lindo kit.
Agora eu quero deixar aqui como um bônus como eu calculei esse tipo de necessaire, tá? Porque daí você pode fazer qualquer tamanho. Então, usando alguns cálculos matemáticos, nós podemos definir, né, as medidas e calcular esse tamanho. Assim ficou a nossa necessaire pronta. Aqui eu já coloquei a outra aqui dentro, tá? Então acessa para fazer esse conjunto que ficou bem bonito, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações que toda semana tem passo a passo para você, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tchau e até a próxima! Agora nós vamos calcular qualquer tamanho de necessaire que você queira fazer, tá? Então vamos supor aqui, você vai definir um retângulo. Tá? Você vai ter esse tamanho e esse tamanho aqui. Base. E aqui a altura, tá? E aqui, ó, nós vamos ter uma curvatura aqui para arredondar os cantos. Tá bom? Então, essa daqui vai ser o molde do corpo. Então, como é que nós vamos calcular aqui? Primeira coisa que temos que fazer é calcular o perímetro, né? Então, vamos definir aqui um valor aqui. Então, o perímetro total de tudo isso aqui vai ser igual ao quê? Eu tenho que pegar aqui, essa parte aqui, ó, é 1/4 de circunferência. Só que eu tenho 1/4 em todos os cantos. Então, se a gente for analisar bem, nós vamos ter o perímetro da circunferência completa, tá? Opa, aqui é um mais. Aqui, então, eu tenho essa parte, essa e essa, certo? Se eu definir aqui um raio, então eu vou definir esse perímetro. E o retângulo, a gente pode pôr a medida que a gente quiser. Então, se eu colocar aqui a base 24 e a altura 36, que é o nosso caso, né, que é da necessaire grande, então o que eu tenho que ter? E o raio, aqui eu coloquei 3 centímetros. Então, aqui tem uma circunferência de 3 centímetros de raio. O que nós vamos ter que saber? Quanto que é essa parte e quanto que é essa parte aqui, pra gente descontar a circunferência aqui, né? 1/4 da circunferência, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai ser o quanto? É a medida da base menos 2 vezes o raio, tá? E aqui a altura? A altura é a medida da altura menos 2 vezes o raio, tá certo? Quanto é que é aqui? Se a altura é 36 e o raio é 3, então aqui eu vou ter 30 centímetros e aqui eu vou ter 18 centímetros, que é 24 menos 6. Então, aí eu vou ter o perímetro da circunferência mais 2 vezes essa base em vermelho, mais 2 vezes essa altura. Então, vai ter aqui 2 vezes o 18, mais 2 vezes o 30, que é a nova altura, certo? É como se eu estivesse considerando essa parte aqui, essa e essa daqui,
sem considerar a circunferência. Agora eu vou pegar e vou calcular aqui o perímetro da circunferência, que é quanto? Da circunferência, na época da matemática, a gente fazia 2π vezes o raio, que é igual a 2 vezes o π vezes 3. Isso aqui dá quanto? O π vale 3,14. 2 vezes 3,14 vezes 3. 18,8. Aqui deu, certo? Se eu substituir aqui, o perímetro total é igual, eu vou arredondar aqui para 19, tá? Mais 36 e mais 60. Isso aqui. O perímetro total vai ser igual 60 mais 36 mais 19. 115. Esse é o perímetro total da parte que nós fizemos. Tá? Isso vale para qualquer tamanho. Você pode definir a base de qualquer tamanho, a altura de qualquer tamanho e aqui a semicircunferência aqui de qualquer tamanho. Ok? Então, definindo o perímetro, agora nós precisamos definir a parte do zíper, que ela tem que ser igual ao perímetro total, né? Como é que é isso daí? A parte do zíper é assim. A parte do zíper, então, eu vou ter aqui um retângulo com o zíper com uma parte assim, certo? Essa parte aqui, eu vou fazer um semicírculo perfeito aqui, tá? Para ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, o que a gente vai definir aqui? A largura da nécessaire, que é essa medida, e eu vou definir aqui o tamanho que eu quero essa parte. Isso aqui eu posso colocar qualquer tamanho. A largura da nécessaire, quanto mais larga você fizer ela, mais baixa ela vai ficar. Então, esse tamanho aqui, ó, se você aumentar aqui a largura da nécessaire, ela vai ficar mais baixinha aqui. Certo? No nosso caso, eu defini aqui a largura 9 centímetros e a altura eu defini como 10 centímetros, tá? Então, o raio dessa semicircunferência vai ser 4,5, tá certo? Aqui, definindo o 4,5, quanto que então é essa medida aqui, ó? É o tamanho total menos o raio, né? Então, é 9 menos o 4,5, que vai ser 5,5 centímetros. Esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho, esse e esse, é igual. O que vai ficar faltando só? O perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, essa parte aqui, é como se eu tivesse pego metade aqui, então eu vou ter o perímetro de uma circunferência inteira, tá? Então, como é que eu calculo? Mesma coisa, perímetro da circunferência vai ser igual 2 vezes o π vezes o raio. 2 vezes π vezes o 4,5. Isso aqui vai ser igual a 28 centímetros. Arredondando, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui, ó, é o tamanho do meu zíper. Tá? Eu vou chamar de Z. Essa parte que eu preciso definir, porque as outras partes eu defini previamente, né? Quanto que eu tenho que cortar o zíper? Qual é o tamanho final do zíper?
Então, eu tenho que medir o perímetro total disso. O perímetro total disso. Aqui eu vou pôr uma linha aqui só para diferenciar daquele, tá? Vai ser o quê? 2 vezes esse Z, o zíper, né? 2 vezes o comprimento do zíper, mais. Aí eu vou ter 4 vezes essa medidinha, né? Que é 4 vezes o 5,5. Mais o perímetro de uma circunferência com raio igual a 4,5, que é 28. Tá? E esse perímetro total aqui, esse daqui eu substituo por esse valor, porque essa parte inteirinha tem que dar aqui. Então, eu vou substituir. Aqui vai dar 22, né? Vou fazer essa conta aqui. Então, é 115. Opa, aqui é mais. menos 22 menos 28 dá 65 dividido por 2, 32,5. Fazendo o cálculo aqui, então a medida do meu zíper deu 32,5 acabado, tá? É assim que eu calculo esse trabalho. Agora, verificando aqui, eu calculei errado isso daqui. Aqui é 32,5. Tá certo? Eu vou corrigir o modo de fazer, por isso que deu uma prega aqui embaixo. Eu não ia falar nada, mas aqui, ó, tá vendo? Deu uma prega aqui. É porque tá menor. Então, aqui, ele acabado é 32,5. Vamos repetir essa parte. Certo? Então, quando a gente for fazer essa necessaire, então aqui tem que corrigir 32,5. Vou ver que eu consigo corrigir na edição. Ok? Então, é assim que eu calculo a necessaire. Certo? A gente tem que conhecer o perímetro todo, define a largura. Com essa largura, a metade da largura é o raio, tá? Nós vamos determinar o perímetro disso tudo, e aí a gente vai determinar o valor do zíper, o tamanho do zíper. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido.